É pecado ou não ouvir música do mundo? Alguns dias atrás eu recebi essa pergunta e, cara, quando eu ouvi essa pergunta, eu lembrei de tantas vezes que eu tive essa dúvida. De muitas vezes eu tive essa dúvida. E agora me veio a ideia, eu falei, cara, eu vou gravar sobre isso. Porque afinal de contas, todo mundo ouve alguma música, ainda mais num tempo onde as músicas estão virando trend. Então tu entra no teu Instagram, cara, sempre tem uma novidade, sempre tem uma música nova, muitas vezes. 95% das vezes as músicas não são cristãs. Tu fica curioso pra ouvir a música, saber do que tá rolando. Às vezes tem uma música que vira viral, né? Que se torna viral. E também se teus amigos estão falando de alguém, de uma canção, alguma coisa, e tu não sabe, nunca sabe se é de Deus ou não, se é pecado ou não. Ou tu já ouve muita música do mundo. E tu tá ouvindo e tu tá com essa dúvida. Que é, cara, isso é pecado ou não, né? E eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi que eu resolvi isso no meu coração. Antes de qualquer coisa, eu não vim aqui pra dizer pra você parar de ouvir tudo. Algumas coisas talvez você vai ter que parar de ouvir. Mas eu não vim aqui pra dizer que, cara, se não é gospel, tu não pode ouvir. Não pode, gente. Isso é coisa do mundo. Calma, gente. A gente pode conversar com calma sobre esse assunto, tá bom? A gente não vai ser polêmico. A ideia aqui é nunca ser polêmico, nunca ser radical pra eu tocar no assunto que seja, enfim, que possa ofender alguém, tá ligado? Nunca é essa a proposta. A ideia é ver como que o Senhor nos ensina sobre os assuntos, né? E sim, ser radical quando algo nos leva a estar longe de Deus. Daí sim, daí a gente tá permitido a gente ser radical, porque se nos leva pra longe de Deus, daí a gente não quer. Mas eu quero contar rapidinho como é que era comigo, porque eu sou um cara muito musical, a minha família é muito musical. Meu pai é baterista, enfim, a galera toda da minha família, se não canta, toca algum instrumento. E eu estudei música desde pequeno, comecei a estudar teclado, eu tinha 7 anos. E quando tu estuda música, tu tem que ouvir. Eu estudava teclado, então eu tinha que ouvir muita música que não é cristã também. Claro que essa era a desculpa que eu dava. Porque a música que tu estuda nunca é a que tu gosta de ouvir, tá ligado? A que tu ouve é o que é trend, o que a galera gosta, o que os teus amigos estão falando. Então eu ouvia tudo que é estilo musical. E também na minha casa, o meu pai sempre gostou de músicas boas, que não ofendesse o que o Senhor nos ensina. Então meu pai, e eu fui naquela vibe, só que eu caí para outro extremo, que daí eu vi coisa que não era legal. Eu caía nesse extremo. E qual é o grande problema disso? Porque o problema nunca é, gente, só a música. O problema é que a gente coloca Deus como se fosse onde houvesse dois mundos, o mundo cristão e o mundo secular. Né? Inclusive eu poderia dizer que eu vi música do mundo, ou música secular, ou até música mundana, que é uma expressão mais de tia, do coque mais tia, né? Mas música mundana, secular ou música do mundo, a gente faz o quê? A gente bota Deus de um lado e o que é ordinário, que é do dia a dia do outro lado. Então, cara, a gente nunca vai ouvir uma música que não é de Deus na igreja. E se botar, ofende. Mas também, se tu estiver ouvindo no teu carro, é mais de boa. Então, por exemplo, aqui, tem os teus amigos da igreja. Cara, e quando um amigo da igreja rateia, tipo assim, de cometer um pecado ou falar uma bobagem, a gente se ofende. Mas e os amigos da escola? Eles são do outro lado, tá ligado? Como se Deus não acessasse os dois mundos. Deus fica do lado do crente aqui, ó, no mundo cristão. Mas no mundo do dia a dia, Deus às vezes aparece ali. Isso tá errado, entendeu? Tá muito errado, gente. E isso é o que a gente precisa dizer, porque a Bíblia em todo tempo mostra que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Então, se tu tá vendo algo na tua TV, não importa se é um filme, se é uma série, se é um streaming, cara, aquilo agrada ou não a Deus? A música que você está ouvindo no teu Spotify agrada ou não a Deus? Deus não é um cara que tá só no teu culto lá na igreja, ou tá só com os teus amigos cristãos, nos cristões lá. Cristões é ruim, né? Meu pai do céu, a galera crente, a galera que ama o Senhor, cara, Deus não tá lá só com eles. Deus também tá quando tu tá sozinho no teu quarto e tu bota aquela música que tu sabe que tem uma letra bagaceira. Deus também tá ali, cara. Deus é Deus sobre tudo, em todo tempo, em tudo que você faz. Deus tá contigo, você precisa pensar assim. Aí, velho, tem um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente ainda tá preso nessa visão de que Deus não pode acessar tudo. Deus tá lá no mundo cristão, meu mundo cristão, e no meu mundo do dia a dia que ele não frequenta. Isso tem que destruir, tem que ter esse pensamento, gente, Deus acabou já, Deus é Deus sobre tudo. Então todo tempo tem que fazer algo que você tem que perguntar se Deus curtiria o que você tá ouvindo, por exemplo. É tão real essa forma de pensar
no mundo cristão e no mundo do dia a dia, o ordinário, onde tem coisas que envolvem coisas pecaminosas, tá ligado? Coisas separadas, olhar pro mundo de forma separada, que a gente às vezes começa a criar uma balança na nossa mente. Tipo, cara, eu ouvi muita música do mundo essa semana. Bah, eu tô errado com isso. Então a próxima semana eu vou ouvir muita música, muita canção gospel, música cristã. Cara, daí a gente quer balançar as coisas. Bah, meu, eu adoro um Ferrugem. Pá, cara, eu gosto de um pagode, daí tu punta lá o pagode, daí tu fala, não, meu, ratiei, velho, não podia ter ouvido tanto, não tá certo. O que tu faz? Tu começa a ouvir agora muito drops. Cara, eu vou ouvir muito Alessandro Vilas Boas, daí equilibra a balança, e daí quando ela equilibra, ou talvez tu ouvir um pouquinho mais de música cristã, daí te dá liberdade pra tu ouvir um pouquinho mais de música do mundo. Gente, não é assim. Não é assim. Inclusive, pra quem ama música, que é o meu caso, é o da minha esposa que canta, cuida, por favor. Se você não tá ouvindo, tá fazendo essa balança que é errada, não tá ouvindo muita música que desagrada a Deus, e eu vou agora falar sobre isso. Mas tem muita gente que tá vendo esse vídeo, tá ouvindo o que eu tô falando e tá lembrando que tem vergonha de compartilhar as músicas mais ouvidas do Spotify lá, porque o Spotify todo final de ano libera as músicas mais ouvidas e você tem vergonha de compartilhar no teu stories porque aparece lá Taylor Swift, aparece lá Ferrujão, Péricles. Ah, eu sei, né? Eu sei, gente, sabe por que eu sei esses nomes? Porque eu também já ouvi muito, tá bom? Muito mesmo. Agora, eu vou mostrar pra vocês que eu não vim aqui pra proibir você de ouvir alguém, proibir de ouvir um artista. Cara, não pode ouvir tal artista, um estilo musical. Eu não vim falar disso, gente, porque eu não quero entrar nesses assuntos que podem machucar ou ser polêmicos. O que eu quero dizer aqui é: o que você tá ouvindo tá agradando a Deus? Cara, te aproxima de Deus? Pensa comigo nisso. O que você tá ouvindo te aproxima ou te afasta de Deus? Olha só, tem uma passagem muito legal que eu vou ler aqui rapidão, bem rapidão, porque esse vídeo eu quero tentar ser um pouco mais objetivo. Mas em Mateus 5:29 vai dizer: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lance-o fora, tá bom? Por quê? Daí ele vai dizer que é melhor perder um membro do que ser jogado o corpo todo no inferno. Eu não quero falar aqui sobre inferno, não quero falar. O que eu quero explicar aqui é que nessa passagem Jesus, o que ele tá ensinando? Se tu ler toda ela, tu vai ver que ele tá ensinando o seguinte: muito maior do que o pecado externo, que é o que sai, o pecado que tu deixa à mostra dos outros, como ouvir uma música, só a letra, o ritmo, sei lá o que, é o pecado interno, o que tá interno, o que vem antes, o que isso gera no teu coração. Então o que ele tá dizendo é: se isso te faz pecar, entendeu? Se o teu olho te faz pecar, o que você tá vendo, um pecado externo, é porque antes ele já corrompeu o teu coração. Então antes ali Jesus tá dando o exemplo do adultério, que é pecado adulterar, um pecado externo. Mas ele vai dizer: mas se o teu olho te faz pecar, ou seja, tu olha coisa ruim, ou coisa que tu tá olhando alguma coisa que aquilo faz o teu coração ficar com desejo pecaminoso, isso já é um pecado. Então por isso que eu tô falando essa passagem, porque olha só, por que eu dei esse versículo? Porque às vezes eu gosto de música com grave, tá ligado? Então eu comprei meu carrinho quando eu fiz 18 e eu botei um sub no meu carro. Pra quem não sabe, sub é aquilo que faz o carro ficar com o som gravizão. E eu gostava muito, cara, de eu estar dirigindo sozinho e botar uma música que tem grave. Coincidentemente, as músicas que tem grave são as que mais tem letra bagaceira. Mas o que acontece? Por que eu tô dando esse exemplo? Gente, eu muitas vezes ouvi aquela música e eu não cometia o pecado das músicas, beleza? Não cometia. Exemplo, a música tá falando sobre tu adulterar ou tu trair a tua namorada, tua esposa. Vamos dizer que eu tô namorando já com a Lauren na época. Cara, eu não tô traindo a minha esposa, então eu achava que eu podia ouvir. Só que, cara, eu tô ouvindo a música, gente, inconscientemente, sem você querer ou desejar. Aquilo tá formando a tua mente. Tá tudo no mindset, é só querer. E quando eu percebia, a ideia daquele pecado já era normal na minha mente. Então eu tava cantando ou brincando ou só dando risada em relação àquela música, porque eu curti o som, porque ela virou uma trend, porque os meus amigos gostavam, porque ela era a música do momento, era a modinha, e eu tava ouvindo, mas aqui, olha como ela é legal esse som, mas a letra dela, aquilo que ela falava, mesmo que não era um pecado que eu externava, que eu cometia, ela tava gerando em mim desejos pecaminosos. Então eu percebia que eu ficava com a mente muito poluída, que eu pecava com muita facilidade.
vontade porque eu tava ouvindo aquilo ali e aquilo tava gerando em mim a vontade de pecar. Tava me afastando de Jesus. Véi, tava me afastando de Jesus. Não tava me aproximando. E aqui é o ponto. Primeira coisa desse vídeo que eu disse é: para de separar que Deus não é um Deus que tá só na igreja e no culto, ele tá também na tua vida do dia a dia. Então tu não pode ouvir um pouco de gospel e um pouco de música que tem pecado para criar uma balança, isso é feio. Mas o segundo ponto, então Duda, se eu entendi que Deus tá comigo o tempo todo, o que eu posso ouvir? Aquilo que não te afasta de Deus. Vai ter música, gente, que não é cristã, não fala abertamente sobre Jesus, mas ela não é uma música que fala de algo que te afasta de Deus. Pô, ela é uma música bonita, entendeu? Uma arte. Beleza, ok, não te afasta de Deus, ok. Agora tu tá ouvindo algo que tá falando de traição, tá falando, tu é um menino, né? Tá falando de fazer sei lá o que com as meninas, ou fazer sei lá o que com os meninos, de frequentar lugar ruim, de usar coisa ruim. Cara, tu tá ouvindo aquilo ali, aquilo tá ouvindo e na tua mente tá falando, isso não tá certo, velho. Larga fora, pula fora, isso vai te fazer muito bem, entendeu, gente? Não fica brincando se é pecado ou não. E aqui é só 2 dicas muito importantes. Dica número 1, se você tá ouvindo algo e aquilo te deixa com dúvida se é pecado ou não, é pecado. Cara, não arrisca. Ah, Duda, eu ouço a música e sempre me gera uma angústia, alguma coisa de que eu não deveria estar ouvindo. Não ouve, então não ouve, porque quando tu tá ouvindo algo que não ofende o Senhor, não te afasta de Deus, tu sabe que aquilo não te afasta de Deus. E segundo, cuida, gente, só cuida, porque daqui a pouco o Spotify lá tá te dando as músicas que tu mais ouviu no ano, cara, e não tem um artista cristão dos 5 que tu ouve. Não tem das top 5 músicas do ano, não tem uma cristã. Tem algo errado. Ah, mas eu gosto de música cristã só na igreja e daí todas as outras eu gosto porque eu gosto de música, eu gosto de arte. Não, gente, é errado. Você, ok, daqui a pouco a segunda se é cristã, a primeira é uma música que não é cristã, mas não ofende, não afasta de Deus. Ok, mas o que eu quero dizer é que é estranho. A gente que ama o Senhor não ter uma canção, não ter alguém ali que, cara, eu ouço muito o Alessandro, eu ouço muito o Drops, eu ouço, sabe, sei lá, entendeu? Não sei qual artista do gospel que tu gosta, é um artista cristão, mas é isso que eu queria dizer. Avalie você mesmo que você tá ouvindo, tá bom? Ouça coisas, não só ouvir, mas também veja coisas que te aproximam de Jesus e não te afasta, não te leva a querer pecar. Se você gostou desse tipo de vídeo, eu pensei em falar sobre streaming, sobre séries. Eu quero fazer um quadro agora que eu só vou falar sobre isso, tipo assim, Stranger Things e a relação com Jesus. Cara, tal filme e a relação com Jesus. É pecado ver tal coisa? Então eu quero fazer uma série só sobre isso. Se você achar a ideia criativa e legal, velho, comenta aqui embaixo, pede, participa, engaja, por favor, tá bom? Deixa o seu like se você gostou, compartilha com teu amigo e até o próximo vídeo.